Boa tarde. Meu nome é Ana e estamos começando mais um AC News, 5 minutos de informação para você. E na tarde de hoje nós temos uma convidada nada ilustre, extremamente cansada do ensino remoto. Olá, Clara, como vai você? Vou bem, obrigada. Que bom! Clara é aluna do 4º período de Pedagogia e nesse momento está cursando uma disciplina, ou então no linguajar universitário está pagando uma cadeira sobre educação do campo. E veio nesta tarde de hoje nos explicar um pouco sobre esse assunto que ainda confunde muita gente, a educação no campo e a educação do campo. Então, Clara, fale um pouco mais para nós. Tive que mudar aqui rapidamente o cenário, né? Porque, enfim, coisas do ensino remoto. De forma resumida, a educação no campo é uma educação como conhecemos na zona urbana, nas escolas da cidade, ou seja, é uma educação rural, pensada para a cidade, mas aplicada ao campo. Enquanto que a educação do campo é uma educação que valoriza a identidade do sujeito do campo na escola, procurando, com seus ensinamentos, se adequar à realidade e às necessidades desses alunos do campo. Mas isso é uma forma bem generalista e simples de colocar essas duas formas de educação. E vocês podem pensar o seguinte: são duas formas relativamente aceitáveis de educação. Mas quando vamos analisar, existem muitas outras questões envolvidas. A educação no campo, ela é concebida historicamente como forma de refrear o êxodo rural que existiu por causa da industrialização. Mas por que isso aconteceu? Porque os grandes empresários, detentores de terra e de plantações, o agronegócio, precisavam de mão de obra. E com o êxodo, a grande evasão das pessoas da zona rural para a cidade, eles estavam perdendo essa mão de obra. Então, criou-se essa forma de incentivo e permanência no campo a partir da escola. Mas a escola funcionava como um aparelho ideológico de reprodução da situação social existente, mantendo essas pessoas subordinadas àquela elite, aqueles patrões, as pessoas que detinham poder econômico. A educação ofertada por essa escola no campo, ela não era uma educação emancipatória, a fim de emancipar essas pessoas, dar-lhes ferramentas para buscar seus direitos, conhecer seus direitos. Ela buscava manter essa estrutura social existente. Então, a política pedagógica adotada pelas escolas no campo é a mesma da política pedagógica adotada nas escolas urbanas, mas historicamente podemos notar que essa educação no campo sempre esteve atrelada ao desenvolvimento do país, de modo a manter essa elite agrária tendo controle sobre a população do campo. Então, por muitos anos se perdurou esse tipo de estrutura, porque não havia uma proposta educacional voltada para a realidade das pessoas do campo, que valorizasse sua cultura, suas vivências. Então, é a partir de movimentos socioterritoriais, principalmente o MST, o Movimento Sem Terra, que se busca uma nova forma de educação que valorize esses povos do campo, uma educação para o povo do campo, uma educação do campo. Essa educação do campo, ela não pode ser entendida apenas como uma questão escolar. Ela vai muito além. Está intimamente ligada à luta pela terra. Porque a grande concentração de terras nas mãos de poucas pessoas, ou seja, de uma elite agrária detentora do poder capital, do dinheiro, é uma situação que se perdura ao longo de muitos anos. E para que haja educação do campo, é necessário garantir as condições de reprodução das pessoas do campo, que elas possam permanecer nesse espaço e tenham condições de se reproduzir e reproduzir o seu modo de vida nesse espaço. Então, a questão da luta pela terra está intimamente ligada à educação do campo, a uma luta por educação nesse espaço, porque com o avanço do agronegócio e desses grandes latifúndios, o espaço das pessoas do campo está sendo cada vez mais reduzido, tomado. E essas pessoas estão sendo expulsas. Então, é preciso garantir esse espaço para que haja educação do campo. Então, a proposta da educação do campo, ela não vem acompanhada apenas de uma educação que reconheça o camponês e preserve suas crenças, seu modo de vida e seus costumes.
mas busca também emancipar essas pessoas a fim de que elas tomem ciência do seu espaço, dos seus direitos e que elas possam, assim, lutar por esse espaço e tratar dessa disputa entre o campesinato e o agronegócio, lutando pelo seu espaço, pela sua terra. Muito interessante. Então, falando do agronegócio, gostaria que você analisasse essa imagem que está aparecendo aí na tela para os telespectadores, que eu mesmo peguei na internet, não foi ninguém que mandou, já que a gente não tem público, e me falasse da relação do agronegócio e como ele afeta a educação do campo. Então, a questão entre o agronegócio e o campesinato é que eles possuem lógicas de funcionamento e produção muito diferentes. O agronegócio ele é muito voltado para o mercado, o marketing, a venda e produção de produtos em massa, enquanto que o campesinato funciona sobre uma outra ótica, um tripé diferente. O tripé que baseia a estrutura do campesinato é o trabalho, a terra e a família. Sua lógica se baseia muito no trabalho familiar, na produção diversificada de alimentos e a venda do excedente desses produtos, por exemplo, nas feiras livres que são bastante populares nos interiores. E a ótica sob a qual funciona o agronegócio é bem diferente da do campesinato. O agronegócio está sempre buscando monopolizar o espaço e produzir. O agronegócio funciona principalmente numa forma de monocultura, ou seja, a produção de um único produto, em grandes extensões de terra, ocupando esses espaços pertencentes ao campesinato, às pessoas do campo. Dessa forma, se destrói a forma, os costumes, o modo de vida dessas pessoas. Isso afeta a educação do campo por quê? Porque para que haja educação do campo, é necessário também que existam as condições necessárias para que essas pessoas vivam nesse espaço, garantindo sua permanência no campo, no seu espaço, e também que elas consigam se reproduzir o seu modo de vida, conseguir produzir os seus alimentos e possam vendê-los. Mas o agronegócio ameaça isso como? Vamos analisar na prática. Quando vamos comprar algum alimento, vamos usar o exemplo do arroz. Quando vamos comprar arroz, nós preferimos comprar aquele ensacado que vende no supermercado ou comprar daquele senhorzinho que vende na barraca da feira livre? Então, a questão do marketing, muito relacionada ao agronegócio, é a difusão de que o agronegócio, o produto produzido por ele, é melhor, ameaçando a estrutura de vida, as condições dessas pessoas e a forma delas se manterem. Uma vez, o agronegócio, ele ameaça essa questão da educação do campo, porque para que haja educação do campo, as pessoas precisam ter condições de permanecer nele e se manter, se reproduzir o seu modo de vida. Então, voltando para a imagem, na minha análise, o agronegócio representa uma ameaça para os povos do campo. Nessa imagem aí, nesse caso, nós temos os povos do campo, explicando, né, que não se trata apenas da pessoa que mora na zona rural. Os povos do campo é um conceito bem abrangente que envolve os quilombolas, os indígenas, o MST, que é o Movimento Sem Terra, entre muitos outros. E mais uma vez, a questão da luta pela terra e da educação do campo. Como vemos aí na imagem, o agronegócio representado por essa pessoa armada, e atrás dele tem uma cerca de arame farpado, nos remetendo à questão da demarcação das terras, né, da luta por esse direito a ter esse espaço do campo. Muito interessante. Muito obrigada, Clara, pela sua participação. Pode ir terminar os seus trabalhos da faculdade, que eu sei que estão atrasados, hein? Então, pessoal, esse foi o nosso AC News de hoje. 5 minutos de informação para você. Muito obrigada, meu nome é Ana e até nunca mais.